Vamos direto ao ponto. Hoje o noticiário está quente e não dá para ignorar. O Brasil voltou a ser manchete no mundo por motivos que ninguém queria ver. A polêmica envolvendo supostas operações de espionagem russa dentro do nosso território tomou proporções inesperadas e agora o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entrou na discussão. O que ele disse? Que essa história de fábrica de espiões é exagero da imprensa. Mas será mesmo? Aqui entra uma informação intrigante. Segundo conversas com autoridades, há indícios de que grupos estrangeiros estariam usando o Brasil como base para treinamento e formação de agentes infiltrados. Um delegado federal já comentou em off que favelas cariocas chegaram a ser usadas como campo de treinamento por terroristas afegãos, graças à falta de intervenção policial em certas áreas. Agora, imagine isso ampliado. E se o país virar refúgio não só de criminosos comuns, mas de agentes internacionais com objetivos estratégicos? O passaporte brasileiro facilita tudo. É aceito em muitos países, temos diversidade racial, mistura cultural e pouca burocracia internacional. Ou seja, se um russo vier para o Brasil, fingir que é descendente de português ou africano, vai ser difícil alguém desconfiar. E olha que não é só teoria. Há relatos de cidadãos suspeitos vivendo normalmente entre nós trabalhando, estudando, até criando famílias. Tudo parte de uma estratégia mais ampla. Esse é Eric Lopes, um empresário de sucesso, dono de uma joalheria de Brasília que fazia peças refinadas e exclusivas, como esse anel de esmeralda e 18 diamantes em ouro branco. Mas era tudo mentira. Joias, negócio e nome brasileiros eram de fachada. A Polícia Federal descobriu que Eric, na verdade, é Alexander Andreyevich Utkin, apontado pela investigação como um espião russo. O suposto espião desapareceu do mapa. Um caso que não é isolado. A PF identificou uma suposta modelo brasileira, também investigada como espiã russa, se passando por estudante em Harvard, nos Estados Unidos. Outra era uma turista há mais de 2 anos viajando pela Grécia. Na Holanda, um russo com passaporte brasileiro tinha passado em um estágio no Tribunal Penal Internacional para se aprofundar sobre crimes de guerra na Ucrânia. Russos também com documentos brasileiros entraram na mira de autoridades em Portugal, Uruguai, Namíbia, Irlanda e Jordânia. Uma saia justa internacional, como mostram esses telegramas diplomáticos. As embaixadas brasileiras em Haia e em Moscou foram acionadas para repassar documentos de Victor Miller Ferreira, um suposto brasileiro que teve a entrada negada na Holanda. Ele se dizia carioca, mas se chamava Sergei Cherkasov. Ele foi preso ao retornar ao Brasil, sob a acusação de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O governo russo pediu a extradição, negada pelo Supremo Tribunal Federal. Após ameaças de facções criminosas, o russo foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília, onde segue detido. Existe um caso isolado que está sob a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Quando o Judiciário decidir, o governo brasileiro tomará a decisão correspondente à decisão do Supremo Tribunal Federal neste caso. A CIA enviou informações para a Polícia Federal sobre o aumento de casos de russos com documentos brasileiros, suspeitos de espionagem. O que chama a atenção é que não são falsificações. Os passaportes são válidos, obtidos com certidão de nascimento, RG, CPF e até certificado de reservista das Forças Armadas. Mas o ministro Lewandowski garantiu: o Supremo Tribunal Federal analisa o caso específico de um espião russo chamado Cherkasov, mas nega qualquer operação ampla nesse sentido. Só que esse assunto não fica só entre nós. Estados Unidos já ofereceu recompensas por informações sobre grupos que atuam na fronteira com o Peru, como o tal Hezbollah. Se expor tudo o que as autoridades sabem, seria pior do que filme de James Bond. E falando em tensão internacional, outro tema que mexe diretamente com o bolso do brasileiro médio é o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O governo Haddad resolveu aumentar essa taxa, principalmente para quem manda dinheiro para fora do país. A justificativa oficial é controlar a saída de capital e proteger o real. Mas opiniões divergem. Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, foi claro: isso é controle cambial disfarçado. Traduzindo, o Estado quer segurar seu dinheiro aqui dentro, limitando sua liberdade de movimentar recursos. Alguns estados já chegam a cobrar 4% de imposto em transações, algo comparável a um inventário em vida. E você, investidor comum, precisa entender:
Esse não é só mais um ajuste técnico, é uma mudança profunda na forma como o país lida com a economia global. Quer viajar? Vai pagar mais. Quer fazer negócio lá fora? Também? Não considero que é uma medida voltada para a grande massa, até porque o que foi equalizadas as taxas. As taxas foram equalizadas, para que não houvesse brechas para fugir da legislação. Isso é que foi feito, né? Não tem nada a ver com grande massa, muito pelo contrário. Tanto é que o F de crédito de pessoa física está completamente excluído da medida. Contrária. Deixa eu te responder completamente. Obrigado. Crédito pessoa física está totalmente excluído da medida. Então, consignado, cheque especial, cartão de crédito, está tudo excluído da medida. Não tem nada que afete o CPF das pessoas. O cartão de crédito não foi afetado. Não, foi equalizado, porque sempre foi. Sempre a alíquota sempre foi superior a 3%. Sempre foi. Não teve uma queda. Nós estamos praticando um IOF menor do que o governo anterior. Pode checar. Na compra de moeda estrangeira em espécie também. Nós estamos praticando um IOF menor do que o do governo anterior. Porque havia brechas de escapar. Essas brechas foram fechadas. O governo diz que é para proteger a economia, mas especialistas alertam. Estamos caminhando para um fechamento de conta de capital, algo que pode isolar ainda mais o Brasil no cenário mundial. E aí pergunto, até onde o Estado vai interferir na sua vida financeira pessoal? Mas nem tudo é crise. Temos também fatos curiosos e até históricos. Lula vai ser homenageado na Academia Francesa, equivalente à nossa Academia Brasileira de Letras. Isso é raro. Desde 1635, apenas 19 chefes de Estado foram agraciados dessa forma. Será que é mérito diplomático ou política externa alinhada às potências europeias? Vale lembrar que Dom Pedro II foi o último presidente brasileiro a receber esse reconhecimento. O que mudou hoje para que Paris receba Lula com honrarias tão exclusivas? Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, a pressão sobre Alexandre de Moraes cresce. A chamada pena de morte financeira, sanções que bloqueiam contas e bens no exterior, ganhou força depois de declarações do secretário de Estado Marco Rubio. Ele disse abertamente que vai sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal por supostas violações de direitos humanos e perseguição política. Mas qual é o real impacto disso? Muitos veem isso como uma jogada estratégica de Donald Trump tentando provocar uma reação do Brasil. Se Lula responder, o confronto diplomático pode escalar. Se não responder, os críticos vão dizer que está submisso. O que fazer diante disso? E não para por aí. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também entrou na mira americana. A CNN revelou que fontes ligadas ao governo dos Estados Unidos estão repassando dados sobre investigações conduzidas por ele e pelo delegado Fábio Schor, especialmente no caso da suposta trama golpista envolvendo Bolsonaro. A grande questão é, será que isso vai travar a ação do Ministério Público? Ou, ao contrário, vai deixar Gonet ainda mais determinado? Ele, aliás, mudou de postura recentemente. Antes mais comedido nas audiências, agora assume um tom mais firme, interrompendo testemunhas e explorando pontos polêmicos. Advogados constitucionalistas dizem, parece que ele decidiu agir como protagonista, não como coadjuvante das decisões do Supremo. E falando em Supremo, Michel Temer soltou uma frase curiosa. Prender Bolsonaro pode trazer instabilidade ao país. Ele admitiu que a condenação é possível, mas questionou a utilidade de uma prisão. Segundo ele, a defesa do ex-presidente pode ser tão eficaz que derrubaria as acusações. E mais, criticou a sensação de antecipação da culpa, como se o processo fosse apenas um ritual de execução judicial. Temer sugeriu que talvez a melhor saída seja declarar Bolsonaro inelegível, mantê-lo politicamente ativo, mas sem chance de voltar ao poder. Seria isso realmente uma solução? Ou apenas adiar o conflito? Eu sou da área jurídica, então eu uso suas palavras. Realmente eles precisam examinar
os autos, ver o que é que está nos autos, quais são as provas, contraprovas. Isso vai ler um longo debate. Você disse bem, você tem o chamado indiciamento, que significa apenas que a Polícia Federal fazer um inquérito e que há indícios de, porque isso vai depois para o Ministério Público para denunciar. E a denúncia tem que ser recebida pelo Judiciário. Essas fases até já foram superadas, a denúncia foi recebida. Mas agora é que começa o processo. Prova, contraprova, perícia, discussões as mais variadas, argumentos os mais variados. Então eu não sei bem o que vai acontecer. Se me pautar pelo noticiário atual, não é? Parece que haverá condenação. Mas este é um juízo um pouco apressado, porque, em primeiro lugar, haverá um certo desprezo pelo critério da chamada defesa, né? Porque parece que não adianta se defender. Você se defende e igualmente está condenado. Não é isso, a defesa poderá ser tão produtiva, tão eficiente, que derrubará as eventuais acusações. Então é preciso aguardar, não é? Eu confesso a você, eu não acho útil essa coisa de prender presidente, essa coisa, isso instabiliza um pouco o país, né? Se houver uma solução que não leve a isto, desde que as provas sejam conducentes a essa posição, eu acharia útil. E enquanto o sistema parece se fechar contra Bolsonaro, outros personagens começam a surgir. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, lançou uma frente ampla de partidos de centro e direita visando 2026. Com presença de lideranças do PP, União Brasil, PSD e Republicanos, o evento mostrou unidade. Mas será que Bolsonaro faz parte desse plano? Ele não estava presente. Muitos acham que está sendo posicionado para um papel secundário como cabo eleitoral de um candidato do Centrão. E aí surge a pergunta: Tarcísio é realmente uma alternativa viável? Ou só mais um nome apoiado pelo sistema político tradicional? No meio de tudo isso, debates ideológicos tomam força. Em programas de análise política, o jornalista Alex Fontaine defendeu a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, citando violações de direitos humanos, como bloqueio de contas e censura prévia ilegal. Para ele, Moraes age como juiz, promotor e réu ao mesmo tempo, concentrando poder de forma antidemocrática. Já os defensores do ministro argumentam que ele age dentro da lei, cumprindo seu papel institucional. Onde está o limite entre segurança jurídica e excesso de autoridade? E vamos fechar com uma reflexão mais ampla. Enquanto o país vive esse turbilhão de denúncias, processos e ameaças internacionais, o cidadão comum segue com suas preocupações cotidianas: emprego, segurança, saúde. Como todo esse jogo político afeta a vida real? Será que estamos assistindo a um rearranjo de elites enquanto a população sofre com inflação, impostos altos e serviços públicos precários? Seja como for, o importante é manter a fé. Mesmo em tempos turbulentos, acreditamos que Deus está no controle. Por isso, sempre tem vídeo novo para te manter informado. Deixe seu comentário, compartilhe com quem também quer entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E se inscreva no canal porque informação verdadeira, com profundidade e clareza, é essencial num tempo em que tudo vira notícia, mas poucos têm coragem de contar a verdade. Até o próximo vídeo.